Olá, bom dia. Estamos aqui dando continuidade ao estudo da jornada espiritual, do Seminário de Enriquecimento Espiritual. E hoje nós estamos no 21º dia. E hoje nós continuamos estudando a história da ira de Deus. E no versículo de Efésios, capítulo 2, versículo 3, diz assim: entre os quais também todos nós andarmos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza, filho da ira, como também os demais. Então, Paulo aqui nos traz novamente que nós somos filhos da ira. E o que é que provoca essa ira? Nós vimos que duas coisas provocam a ira de Deus. A primeira é a quebra da aliança. As alianças que fazemos com Deus, quando quebramos, ela provoca essa ira. A segunda é a desumanidade do homem para com o semelhante. Ou seja, a forma que a gente trata as pessoas provoca a ira de Deus. E daí a gente entende um pouquinho porque Jesus disse que dois mandamentos nos dava, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu semelhante como a si mesmo. Ou seja, quando nós não amamos a Deus de todo o coração e não amamos as pessoas de todo o coração também, isso provoca a ira de Deus. Não uma ira contra nós, mas uma ira contra a nossa ação, contra a nossa prática de pecado. Muitas são as nações que foram destruídas por causa da sua desumanidade. E na Bíblia, no Velho Testamento, nós vemos algumas nações que eram pecadoras, que eram indigna, desumana, e elas receberam a cólera de Deus, a ira de Deus. Sodoma, Gomorra, Jericó e várias outras nações que tiveram a sua história na Bíblia contada como uma atitude de desrespeito para com a humanidade. E Deus vem para, com sua ira, para disciplinar, para corrigir e, se possível, recuperar. Nós vimos que Nínive estava fadada a ser destruída por causa das suas práticas. E Deus mandou o seu profeta para que ali fosse e dissesse ao povo que se não mudasse o seu jeito de ser, eles iriam ser destruídos. E eles se arrependeram. E a Bíblia conta que Nínive toda foi perdoada. Deus nos concede sempre a oportunidade de ter essa chance de não receber totalmente a ira de Deus em nós, e sim o perdão. Mas alguém deveria pagar essa ira. E aí a gente vê que o sacrifício de Jesus foi o pagamento dessa ira. Nós hoje somos agraciados pela graça de Deus mediante o sacrifício de Jesus. Porque Deus é amor. Então, além de ser amor, ele é justo. E ele não poderia deixar o pecado impune. Por isso que quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós temos uma via de escape da ira de Deus. Porque Deus não tem prazer em ver a gente morrer, sofrer e ser destruído. Então, aí a gente hoje consegue ver que o pecado é a maior causa da ira de Deus. E nós sabemos muito bem que pecado é transgressão da palavra de Deus. Todos pecamos, todos erramos e estamos transgredindo a lei e a palavra de Deus. Com isso, estamos nos direcionando ao encontro da ira de Deus.
Mas quando reconhecemos que pecamos e necessitamos do perdão de Deus, nós temos a promessa de um Salvador. Nós temos a promessa de um Deus que nos ama e que provê um meio para que nós escapasse da ira de Deus mediante a proteção que só Jesus dá. Esse é a grande importância de entender o fato da ira de Deus. A ira de Deus não é contra o pecador, é contra o pecado. E é o pecado que será destruído. Se nós nos abraçar naquele que tem o poder para perdoar o pecado, para eliminar o pecado, para curar o pecador, nós também seremos protegidos. E Deus não nos destruirá. E tem um versículo lá em Apocalipse, capítulo 21, que é muito bonito. Porque a Bíblia diz que lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. E não haverá luto, nem pranto e nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. A ira de Deus um dia irá passar. E nós poderemos ter uma vida eterna ao lado do amor de Deus. Que possamos dar continuidade à jornada e que possamos estudar ainda mais sobre um Deus de amor. Um Deus que protege, um Deus que cuida, um Deus que não tolera o pecado, mas ama o pecador. Bom dia.